um excelente exemplo do Ministério Público, que ao ganhar autonomia administrativa, financeira e funcional, passou a atuar com absoluta independência. Não seria o caso de aplicar o mesmo modelo para as polícias judiciárias e dotá-las dessa mesma independência, seguindo esse bom exemplo? Obrigado. Posso fazer uma pergunta também do gênero só sim ou não para o senhor? O senhor acha que o Ministério Público escolhe as investigações? Se eu falasse sim, seria leviano, não dá para falar isso, né? Isso seria leviano, porque olha, não dá para falar assim, mas deixa eu complementar, senão eu vou morrer aqui de infarto. Ó, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Dentro da minha teoria, tem gente boa e ruim em todos os lugares. Se você me perguntar, pode um membro do Ministério Público escolher a administração? Sim, sem dúvida nenhuma. Como pode um policial fazer um pacote de negócio? Eu estou perguntando a instituição. A instituição não deve e não faz, porque a maioria dos membros que compõem, que eu conheço particularmente em relacionamento pessoal, são excelentes pessoas, como na Polícia Federal. Mas dizer que todos são acima de qualquer suspeita e incapazes de cometer crimes, contrariaria a minha teoria que eu acabei de apresentar aqui. Posso comentar sobre a seletividade? Pode, por favor. Esse é um tema... Tenta, por favor, seja breve, nós temos outras perguntas. Veja, eu até provocaria dizendo o seguinte: a polícia é seletiva na investigação. Mais uma vez, quero dizer, nós estamos falando da polícia de modo geral, não só da Polícia Federal. A polícia estadual, como disse, a esmagadora maioria dos casos envolvidos não geram sequer instalação de inquérito. Agora, em alguns casos geram. Qual é o critério utilizado? Qual é o critério? É a importância da pessoa que foi roubada? Então, isso é um problema sério. Existe essa seletividade. A própria Polícia Federal tem lá a sua verificação preliminar. Será que essa verificação preliminar não deveria ser extinta, instaurando sempre inquérito, porque o inquérito não pode ser arquivado pela polícia, ele tem que ser submetido ao controle do Ministério Público e do Judiciário? Então, eu acho que essa seletividade... Agora, veja, um ano atrás teve um julgamento muito importante envolvendo o CNJ, ADI 404638. Se discutia se a Corregedoria Nacional do CNJ, isso vale no princípio da simetria para o CNJ também, poderia investigar disciplinarmente de modo originário, de modo concorrente, ou tinha que esperar a eventual atuação institucional das corregedorias locais. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, entendeu que pode sim atuar de modo concorrente, escolhendo os casos em que vai atuar em função da gravidade desses casos. O tático, tanto o Ministério Público também pode, deve, em face, por exemplo, se entender que estamos diante de um personagem muito influente na esfera política daquele ente federativo, a atuação do Ministério Público ordinária é indicada, justamente por causa das garantias que tem, das garantias de independência frente ao Poder Executivo. Portanto, esses são critérios válidos. A seletividade, ela pode ser, sim, executada de modo válido. Doutor Marcos, só o senhor não me respondeu a minha pergunta. Se o senhor acha que seria interessante aplicar para a polícia essa transformação que deu as garantias... Eu respondo em 30 segundos, senão... Por favor. É uma pergunta muito boa. O senhor acha que deveria ter um Conselho Nacional... São duas, na verdade. São duas. Conselho Nacional da Polícia. E seguindo o exemplo, aliás, duas seguindo bons exemplos do Ministério Público. Se deveria substituir o atual modelo de controle do Ministério Público, o Conselho Nacional da Polícia, com a participação do Ministério Público, evidentemente, do Judiciário, do Policial, Senado e tal. E a segunda se não seria o caso para adotar a Polícia de Investigação, o Estado investigador, a semelhança do que acontece com o Estado acusador, dessas mesmas garantias, independência, autonomia funcional e administrativa para investigar isento ou com todas as garantias para fazê-lo de modo isento, inclusive contra o interesse do próprio governo. Veja, é uma pergunta instigante. Eu fico feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. Há uma diferença fundamental entre a polícia e o Ministério Público, entre a polícia e o Judiciário. O Ministério Público e o Judiciário são poderes, o Judiciário, não vou dizer que o Ministério Público é poder para não aumentar a polêmica, é um órgão independente, mas são órgãos desarmados. A polícia é um órgão armado do Estado, como o Exército. O Exército, mais prestigiado que seja e
ele é um órgão armado, o Exército tem que ser submetido ao Poder Civil, ao Executivo. Eu diria que a polícia também precisa ser submetida ao controle hierárquico do Poder Executivo, porque não pode, de um governante eleito pelo povo, ter o poder armado. Então, é uma situação diferente do Ministério Público. O Conselho Nacional de Polícia, idealizado pela PECA, que me referi, o nome não ocorre agora, ele extingue o controle externo da instituição pelo Ministério Público e cria um controle externo difuso por um órgão colegiado composto, em sua maioria, inclusive, por policiais, segundo a emenda constitucional. Então, eu não acho indicado discussão da configuração do nosso Estado Democrático de Direito, o que não significa desprestigiar a polícia, não. Da mesma maneira que o Exército não é desprestigiado por estar submetido a uma rígida disciplina hierárquica. Perfeito. Outra pergunta. A obrigatoriedade de uma fase policial de investigação não criará mais uma formalidade na persecução penal que é conhecida pela sua natureza burocrática e por sua ineficiência? Doutor Troncomo, por gentileza. Eu acho que isso já foi respondido, mas de toda forma eu vou reiterar. Né? A PEC 37, ou que reafirmo que já foi concebido pelo legislador constituinte, ela não diz que a investigação criminal